Olá, aqui é o Pastor Paulo Oni e você está ouvindo mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura na Palavra de Deus para a edificação da sua fé. A leitura de hoje é em Ester capítulo 7. O rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Ester, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Ester: O adversário e inimigo é Ramã, esse perverso. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. Então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Ramã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Enforquem-no nela. Assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Existe um ditado que diz: o feitiço que vira contra o feiticeiro. Estamos no ponto bem climático da história de Ester. Segunda festa de Ester, segundo dia, onde Ramã e o rei já estavam satisfeitos bebendo vinho, e o rei, naquela alegria que lhe é peculiar com o vinho, pergunta à rainha Ester de novo: Olha, qual é o seu pedido? Eu vou te atender, você pode pedir o que você quiser, porque se for necessário eu te dou a metade do reino. E a rainha Ester, nesse momento, que é o momento que é mais favorável para ela, que ela percebe que o rei vai realmente atender o pedido dela, ela diz: Olha, o meu povo e a minha própria vida correm perigo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Esther revela pela primeira vez que ela vem de uma condição de servidão. Ou seja, ela era judia, ela pertencia a um povo que havia sido trazido por Nabucodonosor para servir como servos, escravos e escravas. E dentro dessa condição, ela ainda estava enfrentando perigo de aniquilação. O rei fica muito assustado e pergunta: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Olha só como a narrativa ela vai progredindo até que naturalmente, entre aspas, mas tudo sendo guiado pela providência de Deus, o rei mesmo dá a deixa para que Ramã seja acusado. Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? E Ester responde: o adversário e inimigo é Ramã, esse perverso. Note que Ester qualifica Ramã de duas formas: adversário e inimigo. E nós sabemos que adversário e inimigo são duas palavras que se complementam. Adversário é aquele que se coloca contra alguém. Inimigo é aquele que maquina o mal contra alguém. Ramã é o exemplo disso. Ele é o adversário porque se coloca contra os judeus, é o inimigo porque quer acabar com os judeus, tudo por causa de uma questão de ego. Tudo por causa da inflexibilidade de Mardoqueu de curvar-se diante de Ramã. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei vai tomar um ar no jardim, porque a situação era uma situação de traição. O funcionário público que o rei mais confiava, que o rei mais havia honrado, é aquele que trai a confiança. Inimigo, adversário e traidor.
Percebendo Hamã que o rei já tinha decidido condená-lo, ele foi lá implorar a rainha Ester, e quando o rei volta àquele recinto, ele vê Hamã literalmente caído sobre o assento de Ester, e Hamã estava lá implorando pela sua vida, mas o rei, ele tem a seguinte percepção: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa? Ou seja, esse Hamã perdeu totalmente o senso de perigo, porque ele quer violentar a rainha Ester. E mal o rei terminou de dizer isso, os oficiais cobriram o rosto de Hamã e levaram Hamã preso. O que surpreende é que Harbona, um funcionário do rei, diz o seguinte: olha, esse mesmo Hamã, ele preparou uma forca de cerca de 20 metros de altura para matar Mardoqueu. E veja só, Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. O rei Xerxes é colocado diante da situação de que aquela pessoa que realmente tentou salvar a vida do rei e que realmente deveria ser honrado não era Amã, mas Mardoqueu. E que Amã estava contra Mardoqueu, contra a rainha Ester e contra o povo de Mardoqueu. E juntando tudo, Amã era de fato a maior ameaça para o rei e deveria assim ser punido. Sabendo dessa forca, o rei declara: então enforque Hamã nela. Assim, Hamã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. A providência divina, que é colocada de forma tão presente no livro de Ester, é uma providência que conduz o povo de Deus à sua vitória final, até diante dos seus inimigos. E o povo de Deus sempre terá os seus inimigos. Os judeus tiveram os inimigos deles nesse tempo. E o povo de Deus hoje, nós que cremos em Deus, que nós somos salvos por Jesus Cristo, também temos os nossos adversários e os nossos inimigos. A grande questão é como nós lutamos contra eles. Não é pagando na mesma moeda, porque o Novo Testamento vai nos ensinar para pagarmos o mal com o bem. Não é simplesmente sabotando projetos, não é simplesmente maquinando o mal em retribuição, mas é aproveitando as oportunidades, dependendo de Deus, sabendo que a vitória final vem de Deus. Hamã pode ser considerado como um tipo, como um arquétipo da realidade do nosso inimigo maior, que é o diabo. E o diabo está a maquinar, a preparar tocaias, a seduzir, a tentar para nos destruir. Mas uma vez que nós nos colocamos de forma fiel diante de Deus, é Deus mesmo que repreenderá, que neutralizará a ação do nosso maior inimigo e do nosso maior adversário. Quando nós falamos de povo de Deus, quando nós falamos da realidade do povo a quem Deus cuida, nós podemos ter a certeza de que podem vir os maiores perigos planejados pelos nossos inimigos, ou pelo inimigo maior, que é Satanás. Mas Deus nos livrará de todos eles. E mesmo se nós sucumbamos no caminho por causa das artimanhas do diabo, a maior vitória está garantida ao povo de Deus. Essa vitória que de forma microscópica nós vemos aqui no capítulo 7 de Ester. O Deus de justiça, ele irá julgar. O Deus de paz esmagará a cabeça da serpente, o diabo, Satanás, de forma definitiva sobre os seus pés. Essa é a certeza que nós temos, a certeza da vitória final. E até lá, resta-nos o caminho da fidelidade, o caminho da obediência, o caminho da humildade, porque um dia o feitiço virará contra o feiticeiro. O diabo tropeçará e será destruído nas suas próprias artimanhas. Deus, que é o Senhor do seu povo, com certeza, ele já decretou a nossa vitória e nós aguardamos o dia em que os nossos inimigos serão todos eles julgados, nós seremos vindicados e viveremos numa nova realidade, onde não haverá mais inimigos a serem combatidos. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele venceu as forças do mal, ele venceu a morte, ele triunfou sobre o pecado, e esse triunfo e essa vitória foi concedida ao povo a quem Jesus salvou, a nós que fazemos parte dessa nova realidade de vitória. E cabe a nós
vivermos essa realidade, não com orgulho, não com prepotência, mas de forma humilde, sabendo que hoje ainda nós estamos vulneráveis às eventuais armadilhas que o diabo, o inimigo das nossas almas, coloca diante de nós, mas que um dia, em breve, Cristo dará o seu brado de vitória e a vitória derradeira, final e definitiva será com certeza nossa. Nós aguardamos por esse dia e nós vemos a miniatura disso acontecer por meio dessa narrativa tão cativante e que chega ao seu ponto máximo, ao ponto de clímax, quando os inimigos, quando os adversários, quando os malfeitores, eles são finalmente solucionados, quando os personagens principais são vindicados e quando nós temos a percepção clara de que isso não poderia ter sido coincidência. Isso é a ação de Deus, o Deus presente dentro da história de Esther, que também é o mesmo Deus que age em mim e age em você. Que Deus possa nos abençoar. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast 1CPD, um capítulo por dia. Direção executiva, Rodrigo Leitão. Direção de arte e criação, Guilherme Amarino. Produção, roteiro e narração, Paulo Won. Arte de capa, Adriele Neves. Distribuição, APcom.